Será que eu falo sobre slow living? Será que eu falo sobre rotina? Será que eu falo sobre treino? Vou falar sobre misticismo. Eu sei que eu disse que eu não queria que o canal fosse sobre isso. E eu de fato não quero que seja sobre isso. E eu estava falando sério quando eu disse que eu não gosto de falar sobre esse assunto. E o motivo é simples, eu não sei falar sobre esse assunto. Quando eu começo a falar sobre, sei lá, experiências espirituais e coisas desse tipo, me faltam palavras. Eu me sinto incapaz de falar sobre isso. E eu acho que minha ignorância é muito grande pra, sei lá, eu tá falando alguma coisa. Mas eu tive uma experiência esses dias, em que eu estava na Matrix. Mas não, tipo, dentro da Matrix. Porque assim, né, lá no filme, a Matrix era, tipo, a realidade essa que eu e você estamos experimentando. E aí, quando os caras saíam da Matrix, eles estavam onde eu chamo de Matrix. Então, é o contrário. E é por isso que eu não gosto de dar nome pras coisas. Porque, pô, as palavras já têm um significado e, enfim. Eu genuinamente acho que tem coisas que só se experienciando pra entender. E eu genuinamente acho que algum dia todo mundo vai experienciar isso. Mas enfim, vamos logo ao relato pra esse vídeo não ficar muito longo. Em alguma noite dessa semana, antes de dormir, eu tava perguntando sobre, enfim, o alinhamento da minha vida, digamos assim. Esse canal não foi bem fruto de um sentimento de propósito ou algo que eu deveria fazer, muito pelo contrário. Às vezes eu sinto que foi uma fuga. Como eu disse, ao longo dos últimos anos eu tava numa dedicação 100% espiritual. E eu tava avançando muito nesse meu trajeto. E é como se eu estivesse chegando, tipo, não perto da reta final, porque ela nunca existe, mas perto de algo que eu queria muito. Só que tem coisas que eu queria muito e ao mesmo tempo tenho medo, sabe? Então, por exemplo, quando eu tive meu despertar espiritual, eu tinha muito medo de, sei lá, coisas mediúnicas e, sei lá, existir espíritos, essas coisas. E quando eu decidi enfrentar esse medo, puf, minha mediunidade abriu na hora, sabe? E abriu muito, tipo, muita coisa. E eu tenho, às vezes, muito medo de coisas que interligam esse plano ao outro. Porque é como se eu sentisse uma certa segurança nesse plano de, sei lá, voltar pra cá, sabe? E eu também tenho bastante medo de ficar doida por causa de todo o meu histórico. Aí, quando acontecem coisas entre esse plano e o outro, eu fico meio cagada de, sei lá, tá ficando maluca. E já aconteceram coisas entre esses dois planos. E quando isso aconteceu, eu totalmente arreguei e dei pra trás. E aí, depois eu voltei a me dedicar a essa minha jornada. Não que eu tivesse parado na época, mas eu pedi pra dar uma segurada. E aí, de novo, algo grandioso estava prestes a acontecer. E aí, ao invés de eu ir fundo pra que... Nossa, eu acabei de ter um insight. Ao invés de eu ir fundo pra que aquilo acontecesse, eu de novo dei pra trás. Não que eu não precisasse cuidar da minha vida material, mas eu reconheço que esse desejo partiu das minhas inferioridades. E como a minha consciência superior me deu um certo apoio, eu só segui em frente. Só que algumas inseguranças começam a bater, sabe? Tipo, nossa, será que isso é certo? Será que eu devia continuar fazendo o que eu tava fazendo antes? E aí eu decidi perguntar isso, né? Perguntar se esse canal tava nos planos, se não tava. Eu acho que desistir disso daqui não tava na minha lista de coisas possíveis, mas eu queria saber se tava, sei lá, alinhado com o meu propósito, de certa maneira. E aí eu tive uma experiência espiritual durante a noite. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre outra experiência que eu tive um tempo atrás. Assim, esse negócio de Matrix é uma coisa que tanto o cara que medita muito e tá seguindo um caminho espiritual vê, quanto a pessoa que, sei lá, usa uns psicodélicos, uns negócios assim, sabe? E eu não sei falar muito sobre o conceito que as pessoas em geral têm sobre Matrix e essas coisas, porque eu fui assistir o filme muito recentemente. E por algum motivo, antes eu achava que era tipo um filme da Marvel, assim, tipo Wolverine, não sei porquê. E essa experiência que eu tive foi antes, bem antes, anos antes de eu assistir o filme. Então eu não posso dizer sobre, sei lá, o conceito que as pessoas têm de Matrix ou o que outras pessoas acessaram sobre a Matrix. O que eu posso falar é sobre a experiência que eu tive. E o bagulho era como se fosse uma programação mesmo, uma programação de cada pessoa. Do mesmo jeito que tu... Eu não entendo muito de programação também, mas sei lá, tu programa um robô pra executar certa atividade. É tipo assim, as pessoas e sociedades, enfim. Vou dar mais detalhes. Isso são alguns símbolos astrológicos de elementos e tal. E é como se esses símbolos que representam tantas coisas diferentes e, enfim, tantos setores da nossa vida fossem o equivalente a um dígito nessa programação. E essas coisas, elas determinam comandos muito inconscientes. Muito inconscientes. Eu já namorei um dev e eu lembro que existiam linguagens que eram mais complexas e linguagens que simplificavam essas linguagens mais complexas. É como se tu precisasse, sei lá, escrever um monte de coisa em C++ pra um negócio que é tipo pouca coisa em Python? Não sei, gente, eu não entendo. Mas é como se a gente precisasse de muitos símbolos e ao mesmo tempo a gente fosse muito prolixo pra descrever essas coisas inconscientes.
E aí, quando você tem aquela ideia de projetor, de tu ter um símbolo que tu coloca na frente de uma luz, e aí a sombra que isso reflete, tipo, como isso se manifesta na Terra, sabe? Aquela ideia. Muito parecido, inclusive, com o mito de Platão. O mito da caverna, no caso. É como se fossem vários símbolos sobrepostos, porque a gente tá numa manifestação. É como se o mais simples fosse ao mesmo tempo mais complexo. É como se tivessem diversas subdivisões e misturas e muita informação até chegar na gente. E é como se a gente não traduzisse isso muito bem. A gente fica confusa. É a mesma coisa que uma mente quieta e uma mente barulhenta. Na mente barulhenta tu tem muitas coisas e tu não entende nada. E aí tu tem a mente silenciosa que não tem nada, mas que tem a compreensão. Quanto mais silenciosa a tua mente, mais tu compreende, sabe? E a sensação é essa, assim, que tem muitas subdivisões até chegar na gente. E é muita desordem, é muita coisa. Mas enfim, o ponto é que toda essa desordem, ela tá ordenada. Não porque tem uma consciência que ordena, mas é porque, de certa forma, as coisas elas se ordenam sozinhas. Com isso, eu quero dizer que não precisa ter alguém que diz, ah, fulana vai se juntar com Beltrano. A própria programação de fulana faz com que ela se aproxime de Beltrano. É como se os dois fossem programados para pertencer a uma mesma bolha, ou melhor, como se a programação dos dois fizesse com que os dois pertencessem a uma mesma bolha. Que no caso seria um grupo, um conjunto de símbolos parecidos. Não ficou boa essa explicação. Mas a programação dos dois pertence ao mesmo conjunto, vamos colocar dessa forma. E é isso que forma as bolhas e que faz com que o mundo pareça um ovo. Porque uma pessoa do interior pensa que a cidade dela é um ovo e ela se muda pra cidade grande e até São Paulo parece um ovo e daqui a pouco o mundo parece o ovo. Mas não é que o mundo é um ovo, existe muita gente nesse mundo. Mas existe algo que não é necessariamente uma ordem, mas é a natureza das coisas que faz com que existam bolhas. Caminhos que invariavelmente vão se cruzar porque pertencem ao mesmo conjunto. E a ideia mais próxima disso que a gente tem é de bolhas sociais, sabe? Tipo, sei lá, o conjunto de alternativos de Porto Alegre que faz com que geral se conheça. E esses conjuntos, eles formam. Eles vão ter uma relação com o psiquismo, com o inconsciente coletivo, com coisas que te afetam mais ou menos. Mas acho que essa palavra conjuntos explica bem esse lance. Tem gente que fala muito na Matrix relacionada ao sistema, sabe? Mas, gente, o sistema é isso aqui, ó. É muito pequeno perto desse troço muito grande. Que é tão grande, tão complexo, que envolve todas as coisas da tua vida. Cada minúsculo aspecto da tua vida. E esses símbolos, eles podem se manifestar de diferentes maneiras, dependendo também de combinações e etc. Isso tem muito a ver também com a interpretação astrológica, né? Porque os símbolos astrológicos, eles se manifestam de uma maneira muito singular, mesmo com pessoas que compartilham de um mesmo mapa natal, por exemplo. Porque isso depende de muitas variáveis. E essa Matrix, ela meio que envolve multiversos ou coisas desse tipo. Mas enfim, o ponto é que em 2020, 2021, eu tive essa experiência de ver isso e eu meio que entendi como isso funciona, mas agora eu entendo menos do que eu entendo em outros estados. Quanto mais expandida tá a tua consciência, mais tu entende, mas quando a tua consciência ela volta a caber aqui na Terra, tu entende menos. Então, quando tu tá meditando pra caralho, tu entende muito bem essas coisas e quando tu tá, tipo, meditando muito pouco, tu é muito ignorante em relação a quem tu era quando tava meditando. Mas enfim, eu não sei se deu pra entender alguma coisa. O ponto é que essa semana, de novo, eu tava nesse lugar em que tu enxerga tudo isso acontecendo. Tu enxerga esses conjuntos e tudo isso daqui, essa realidade aqui é muito boba, gente. Existem propósitos maiores, missões maiores, objetivos maiores. Tudo é muito maior, isso daqui é uma palhaçada. Imagina que tu tá num jogo tipo The Sims e tu cuida de vários bonequinhos. Não faz muita diferença um desses bonequinhos ter uma casa muito simples e um jogo, enfim, muito simples. E sei lá, esse bonequinho não ter dinheiro, não ter namorado, não ter nenhuma dessas coisas. Porque, tipo, teu outro bonequinho, ele tem, tipo, muito dinheiro e tem mansões e tem, sei lá, namorados e bichos. E tu não precisa ter a mesma vida em todos, sabe? Tu não precisa ter uma vida foda em todos. Tu só precisa botar esses bonequinhos pra executarem comandos que vão te gerar alguma outra coisa. Eu não entendo de jogo também, mas eu vou usar como uma analogia. Vamos supor que tu tem um modo de jogo que é muito foda. É tipo o jogo mais legal de todos, mas tu não pode jogar nesse modo sempre. Pra te jogar nesse modo, tu tem que ter coletado estrelinhas. Então vamos supor que a cada 3.000 estrelinhas que tu coleta, tu consegue jogar nesse modo que é muito legal. Só que pra executar essas estrelinhas, tu tem que ter um monte de bonequinhos. E esses bonequinhos, eles têm que completar certas missões. Eles têm que executar certas tarefas. Então, por exemplo, vamos supor que tu tem um bonequinho rico.
E aí esse bonequinho rico, ele tem a missão de fazer dinheiro. Então, quando tu joga com esse boneco, tu abre um monte de empresa e etc. Só que tu tem um outro bonequinho que a missão dele é ser um líder espiritual. Então, ele vai fazendo coisas pra tunar o nível de espírito dele. E aí tu tem um outro bonequinho que a função dele é produzir comida. É um bonequinho que trabalha na lavoura. Então, com esse bonequinho, tu tem que produzir o máximo de comida possível. E assim tu tem vários bonequinhos com várias funções diferentes. Todos eles precisam de dinheiro porque eles vivem num sistema que, sei lá, eles precisam de dinheiro pra sobreviver. Só que não vale a pena tu pegar, tipo, o bonequinho ali que tem o objetivo de produzir moedas espirituais e colocar ele pra abrir um monte de empresa. Porque meio que pra ele só precisa de dinheiro pra comer, ele precisa fazer tarefas e executar atividades que, enfim, favoreçam o espírito. Tu não tem como pegar o dinheiro desse bonequinho espiritual e dar pro teu bonequinho que é empresário. O bonequinho que é empresário vai ficar responsável por fazer dinheiro. O bonequinho que é místico vai ser responsável por fazer moedas espirituais. E o bonequinho da lavoura vai ser responsável por produzir comida. E a realização das tarefas adequadas de cada um desses bonequinhos gera estrelinhas. Então, sei lá, se o cara da lavoura produziu muita comida, ele gerou muitas estrelinhas nesse outro modo de jogo. E assim, como é tu que tá jogando, meio que não te importa muito que os bonequinhos façam tarefas diferentes, sabe? Tu já é rico no bonequinho de rico, tu tem comida no bonequinho da lavoura, e tu tem poderes no teu bonequinho que é mestre espiritual. Então, tipo, meio que foda-se que o teu bonequinho espiritual não tem uma mansão. O teu bonequinho empresário tem uma mansão. E não vale a pena dispersar tanta energia, porque o bonequinho espiritual é só uma coisa que faz com que ele tenha estrelinhas. E por que que eu falo isso? Porque pra ti, jogador que tá jogando com todos esses bonequinhos, tem certas angústias, e sei lá, e miudezas na vida de cada um desses bonequinhos que são muito irrelevantes. Tu não vai querer namorar jogando com teu bonequinho espiritual, sendo que isso é uma perda de tempo. Sendo que ele podia estar gerando estrelinha, fazendo outra coisa, sabe? E o que tu quer jogar é nesse outro modo muito foda. Vamos dizer que jogar nesse outro modo muito foda é o que te faz subir de nível. E por que eu tô falando isso? Porque nessa experiência que eu tive essa semana, as minhas aflições que estavam me afligindo eram muito bobas. Meio que não importava muito com o que eu ia trabalhar ou qualquer coisa assim. Querer ou não querer dinheiro era uma coisa muito irrelevante. Lembram que eu falei que o sistema é isso aqui perto desse todo que é esse bagulho? Imagina os teus desejos gerados por esse sistema que é tipo nada perto disso, sabe? Mas ao mesmo tempo tinham coisas que de certa forma eram importantes eu ter vivido. Coisas que não me foram agradáveis de viver. Então, por exemplo, na noite antes de eu ter essa experiência, eu tinha tido uma puta de uma conversa com minha mãe por horas. Uma conversa muito boa, inclusive. Mas eu fui dormir pensando no tanto de sofrimento que eu fiz a minha família passar quando eu tava doente. Mas não é como se fosse, sei lá, ai, uma consciência maior queria que eu tivesse vivido aquilo. Não. Aquilo era simplesmente a manifestação de um símbolo que tinha muito mais a ver com algo que eu precisava fazer do que, sei lá, outras angústias. Então, por exemplo, de tarde eu tava conversando com a minha mãe sobre, sei lá, o jeito certo de viver a vida, entre aspas. Porque às vezes eu caio na visão de pensar que uma pessoa que deu certo na vida é a pessoa que, sei lá, fez a escola certinho, faculdade certinho, arranjou um emprego certinho, tá ganhando bem, é bem sucedido e etc. Tem sucesso financeiro, tem sucesso de família e coisas desse tipo. E aí, um dos assuntos que eu tava conversando com a minha mãe era sobre isso. E o meu padrasto, por exemplo, que fez essas etapas da vida certinho, ele chegou aos 40 anos extremamente angustiado. Por falta de autoconhecimento, por essa parte espiritual que ele sempre deixou de lado. Ele sempre foi bem ateu, agora ele foi pra igreja. Em contrapartida, eu nasci com isso desenvolvido. Por algum motivo, eu era muito crente mesmo quando ninguém na minha família era. O jeito que minha vida aconteceu me obrigou a, enfim, desenvolver esse autoconhecimento, porque eu sempre fiz terapias. E na primeira fase da minha vida eu encarnei em questões filosóficas e espirituais. Quem eu sou, onde estou, o que tenho que fazer, o que me realiza e etc. Só que quando o assunto é realização material, eu não tenho nada para apresentar para as pessoas. Para vocês terem noção, quem concluiu a escola para mim foi a minha família, sabe? Eu fazia supletivo, aí eu fui pro hospital, eles mandavam umas provas para fazer em casa. E quem fez as minhas últimas provas foi a minha mãe e meu tio. E aí eu fiquei bem pensativa em relação a isso, eu fui dormir pensando sobre isso. E aí, quando eu tava nesse lugar, era a minha consciência desse lugar em conexão com a minha consciência daqui. E eu tava dormindo, mas eu sentia todo o meu corpo, assim, é como se eu tivesse acordado, mas eu tava dormindo. E aí as minhas dúvidas pareciam tão bobas, porque como eu tava com aquela consciência, as perguntas daqui meio que... Então, por exemplo, vamos supor que o teu bonequinho lá, que é empresário, adquire a tua consciência de jogador. Isso porque ele queria perguntar sobre namoro. Mas aí, quando ele adquire a consciência de jogador, ele lembra que ele tem outra vida só pra resolver essa questão de namoro, sabe? E nessa outra vida, namorar gera estrelinhas pra ele, mas nessa vida de empresário, namorar não gera estrelinhas. E enquanto jogador, ele tá vivendo todas essas experiências. E aí o empresário fica tipo, ah tá, eu ia perguntar, mas eu não vou perguntar porque olha só que coisa mais boba.
Tô aqui pra abrir empresas, tô aqui pra fazer dinheiro, pra que eu vou perguntar de namoro? E aí, quando eu tava, né, em conexão com essa consciência, era minha consciência em conexão com a minha outra consciência. E aí eu tava tipo, mano, meio que foda-se com o que eu vou trabalhar ou qualquer coisa disso, porque, enfim, isso é de menos da minha vida. Só que o principal da minha vida era gerar energia espiritual, que era o que eu tava fazendo antes de, enfim, me dedicar a essa parte, né, mais profissional da minha vida. Então essa era a minha missão principal nesse personagem, por quê? Porque nesse personagem eu tinha que dar um jeito em questões de vício, doenças mentais e coisas desse tipo. Só que não necessariamente enquanto personagem, sabe? Então vamos supor que eu seja bonequinho líder espiritual. Não é bem isso, mas vamos supor. Esse bonequinho ele gera estrelinhas fazendo práticas espirituais. Essas estrelinhas geradas por ele são convertidas em poder espiritual no outro modo de jogo. E é como se nesse outro modo de jogo eu tratasse essas questões, por exemplo, vícios, suicidas, transtornos mentais, esse tipo de coisa. Então não é exatamente a minha preocupação enquanto bonequinho. Se o bonequinho líder espiritual estiver fazendo práticas espirituais, tá bom. Com o que ele vai trabalhar para se sustentar e etc, não importa, ele só precisa gerar aquelas estrelinhas. Mas se ele trabalhar com alguma coisa que já contribua com esse outro modo de jogo, vai ser bom. Até porque esse bonequinho ele vai cruzar com outros personagens que vão ter vícios, questões com transtornos mentais e etc. Porque ele vai estar dentro desse conjunto. E meio que por isso que eu passei pelo que eu passei. As coisas não precisavam ter sido do jeito que foram, mas algumas coisas iam acabar acontecendo de um jeito ou de outro. Ou seja, eu podia ter passado por certas coisas sofrendo ou não, mas de um jeito ou de outro eu ia ter que cruzar com certas pessoas, sabe? Eu ia ter que aprender certas coisas e etc. E apesar de o que eu trabalhar ou qualquer uma dessas coisas não ter relevância nenhuma nesse local, eu fiquei meio que pensando de que forma eu poderia contribuir com isso, sabe? Eu acho que eu não tô exatamente pronta pra desapegar disso. Eu queria muito ter certas conquistas materiais que eu não tenho, por mais que eu tenha tido outros tipos de conquistas. E é óbvio também que eu queria muito mais estar atingindo certos objetivos espirituais. Mas quando eu tava em dúvida e quando eu tava prestes a tomar essa decisão que eu tomei, eu recebi algumas coisas boas, digamos assim. Então, por exemplo, no meu segundo vídeo da ressonância eu vou falar sobre a experiência que eu tive com a Kundalini. Talvez eu pudesse ter tido através de meditação ou alguma coisa assim. Mas eu tinha recém feito um intensivão espiritual e eu tive várias experiências, a gente sempre tem. Mas eu não tive essa experiência com a Kundalini fazendo intensivão espiritual. Quando eu comecei a trabalhar e comecei a escrever roteiros, eu tive. E foi tipo a experiência mais doida da minha vida, É muito, muito, muito forte, gente, muito forte. E eu tava muito confusa naquela época, porque eu tinha começado a agir em outra direção, né? Então eu decidi me dedicar ao trabalho e comecei a ir naquela direção, mas querendo muito voltar pra minha dedicação espiritual. E eu tava muito insegura, eu tava chorando muito também, porque eu tava me sentindo muito realizada antes, apesar de algumas inferioridades estarem vindo à tona, como, por exemplo, insegurança e medo. E um pouco de vergonha também. Mas, enfim, como eu tava me sentindo, assim, muito, enfim, nervosa de estar indo pro caminho errado, quando eu tive essa experiência aí com a Kundalini, que foi provocada, né, foi ajudada por outro ser, aí eu entendi como um apoio, sabe, para eu seguir esse outro caminho. Quando eu me conectei com a minha consciência superior, eu também senti um apoio para que eu fosse atrás das minhas coisas. Então eu segui, né, e eu não gosto de começar as coisas e parar, gente. Ai, eu não gosto de nada que é muito interrompido, eu gosto de seguir. Entrar no fluxo, sabe? E é por isso que eu não tava muito disposta a parar com isso tudo aqui. Mas toda essa experiência me fez pensar em, ai, sei lá, como é bobo às vezes eu não falar sobre espiritualidade, sabe? Até porque, dentro desse conjunto que eu falei, né? Lembra que eu falei dos conjuntos? Tem pessoas que eu posso estar ajudando aqui, que eu tô conectada através disso. E aí eu fiquei pensando, assim, sobre as coisas que eu converso aqui, porque as coisas que eu falo aqui até tem a ver, sabe? Eu falo sobre saúde mental e tudo mais. Mas eu fiquei pensando muito, assim, sobre o sentimento de propósito que eu tinha com pessoas que estavam na mesma situação que eu no início do meu processo espiritual. E como isso tinha muito mais a ver com o rumo que as coisas tomaram. Porque eu fiquei meio revolts, meio que com nojo da galera que é do jeito que eu era, sabe? E eu fiquei tipo, ah, que se foda, as coisas acontecem do jeito que acontecem e vai dar um jeito, vai dar tudo certo no final. Só que, velho, não é assim. Recentemente, a egrégora espírita, por algum motivo, resolveu se conectar comigo. Até mandaram estudar um pouco, peguei aqui o livro da minha mãe, mas eu tô meio assim, sabe? Eu sou muito teimosa e eu tô meio desinteressada. Só que eu tô meio que trabalhando pra isso em outros planos. Eu deveria ter um pouco mais de interesse, eu deveria me dedicar um pouco mais pra saber sobre esses assuntos. E aí, enfim, eu comecei a repensar, assim, os assuntos do meu canal e tudo mais. Não vou fazer nenhuma mudança drástica agora, mas eu queria falar sobre isso aqui. Acho que esse é o tipo de vídeo que não dá view.
E por mais que eu queira fazer disso a minha profissão, tem horas que eu não quero ficar fazendo as coisas por views. Eu quero só fazer porque eu quero fazer. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim, sabe? Tem horas que a gente coloca um pouquinho ali de estratégia, talvez pra crescer um pouquinho mais ou alguma coisa assim. Mas tem horas que, cara, eu só quero usar isso daqui como um canal de comunicação, sem me preocupar muito se alguém vai ver ou não. Então é isso, gente. Eu queria falar que eu ando assim, meio pá, meio pensativa. Mas não tinha como essa meio que não ser uma nova etapa da minha vida, né? Uma etapa em que eu sei pra que eu tô aqui e que eu descobri que uma coisa que talvez importasse pra mim é meio inútil. Que no caso é a vida profissional e essas coisas que sempre foram minha busca, né? E enfim, nunca deram certo. Por mais que tenha sido a minha busca por anos, tudo que podia dar errado deu, sair da escola, enfim. E a partir de agora é aquela coisa, né? A consciência já tá aqui. O que eu vou fazer com isso tá no meu poder de escolha. O jogador por trás dos bonequinhos, ele meio que não tem que se preocupar com o que os bonequinhos vão comer, sabe? Os bonequinhos se virem com isso. Ele só, a única preocupação dele é que esses bonequinhos gerem as estrelinhas necessárias. E aceitar isso é meio que essencial pra felicidade dos bonequinhos, sabe? A gente tem uma puta dificuldade em aceitar a nossa vida como ela é, né? Aceitar que as coisas são como são, que elas foram como elas foram. Mas enfim, deixa aqui esse relato, diário, vlog, sei lá o quê. E sigo pensando, refletindo como é que eu posso conciliar as coisas. E assim, gente, por mais que foda-se essas questões aí que eu falei pra, enfim, nesse lugar acima, isso não significa que eu não possa buscar, que as coisas vão, sei lá, tipo assim, que o universo vai conspirar contra eu ter dinheiro. Não é isso, eu posso buscar o que eu quiser, contanto que eu tenha noção das minhas prioridades, do que, enfim, eu tenho que realmente focar. Que é essa parte espiritual que eu fico teimando pra caramba, né? Não que eu teime completamente, como eu disse pra vocês, é uma coisa que me satisfaz, que eu busco, que eu gosto, mas que às vezes me assusta, faz eu me sentir meio insegura. Eu renego de certa maneira, né? Então várias vezes eu não estudei que eu tinha que estudar. Tipo, agora, né, que me orientaram a estudar os negócios de espiritismo, eu tô tipo, ai. Mas enfim, o vídeo já ficou comprido demais. Então, beijos e até o próximo vídeo.